Último bloco do nosso programa, e a gente vai trazer já nesse bloco sua participação. Tem gente aqui falando sobre greve, tem gente também fazendo pergunta para o professor. Então, você já fica ligado, falta 15 minutos aí para você fazer, elaborar sua mensagem e mandar aqui para a gente no programa de hoje. A Prefeitura de Mossoró lançou o programa Nota Mossoró, de incentivo à exigência de nota fiscal, com sorteio de valores em dinheiro para quem comprar no comércio local e incluir o CPF na nota. O programa foi lançado na sede da CDL. O lançamento do Nota Mossoró aconteceu no auditório da CDL, reunindo autoridades municipais, empresários e representantes de entidades ligadas ao varejo e serviços. A proposta é de um programa semelhante ao que já existe no estado, o Nota Potiguar. É um programa que nós estamos tentando incentivar por meio do programa de cidadania fiscal, por meio da educação fiscal, incentivar os contribuintes, pessoas físicas, a exigirem a nota fiscal, o cupom fiscal. Isso aumenta até a capacidade de investimento por parte do município. Porque no momento em que nós temos mais notas fiscais circulando, mais pessoas pedindo a nota fiscal, se regularizando, logicamente aumenta a arrecadação do município. E a arrecadação do município, por ser uma arrecadação própria, não tem uma destinação específica, pode ser devolvido para a sociedade da melhor forma possível, em toda e qualquer área que seja necessário, que esteja dentro do nosso plano de gestão estratégica. De acordo com as entidades que representam o setor empresarial aqui de Mossoró, o programa Nota Mossoró também tem como objetivo incentivar a formalização do setor de comércio e serviços, fazendo com que o contribuinte solicite a nota fiscal e, com isso, aumente a arrecadação do município. Esse programa ele foi bem elaborado juntamente com a Secretaria de Tributação aqui em Mossoró. Eu acho que grandes cidades já se baseiam por eles, né? O intuito, com certeza, é de arrecadar mais e automaticamente isso aí voltar em trabalho na nossa cidade. Mas a gente, como sindicato e também como entidade, a gente vê algo ainda mais sobre isso. A gente acha que se arrecadar mais, a gente pode buscar melhorias e trazer atrativo de empresa para cá, né, como alguns benefícios no próprio ISS da nossa cidade, que é a questão de prestação de serviço. Você incentiva o faturamento da nota fiscal, incentiva também com a premiação. Isso vai ter um retorno imediato para a Prefeitura. Então, a gente entende que quando a iniciativa privada trabalha com o público, que é esse lançamento hoje aqui na CDL, as coisas tendem a andar mais rápido, na velocidade que a gente deseja. A iniciativa vai premiar o contribuinte a cada 2 meses através de sorteios. E a cada R$30 em compras, o cliente terá direito a um cupom e pode concorrer a valores que chegam a R$25 mil. De acordo com o prefeito Alisson Bezerra, a Prefeitura criou um fundo destinado ao programa e encaminhou para a Câmara para a apreciação dos vereadores. É um ponto de partida. O primeiro sorteio já tem data para acontecer no dia 17 de maio, onde nós vamos estar sorteando um prêmio de 10 mil, um prêmio de 5 mil e 3 prêmios de R$3.500. Ou seja, a gente vai fazer com que a gente possa, dentro desses sorteios, a gente estimular a compra dentro da cidade de Mossoró, dentro do comércio local. E, claro, também é um processo de educação financeira, né? De educação da parte de tributos, para o cidadão ter a consciência para onde é que vai o tributo que ele, ao comprar no comércio, aquele tributo está indo também para a parte de infraestrutura, de saúde, de educação do município de Mossoró. É interessante essa iniciativa, é interessante para o município de Mossoró e também para o consumidor, né, participar aí dessa possibilidade de ganhar um prêmio a cada 2 meses, Vonúvio. É uma excelente iniciativa por parte da Prefeitura ao estimular, né, os consumidores nesse processo todo de nota fiscal. O Potiguar que já está acostumado, né? O moçoroense também já está acostumado. Quem está atento aí ao Nota Potiguar, que é do governo do estado do Rio Grande do Norte, que é um programa muito extenso, e que traz realmente ali um certo impacto com relação a questão da valorização, né, de se pedir a nota fiscal. E aí, Carol, vamos ver como é que vai ser o Nota Mossoró, se vai entrar nesses moldes do Nota Potiguar, se vai ajudar também instituições filantrópicas, como é que vai agir também no por exemplo, patrocínio, né, como faz o Nota Potiguar em eventos, enfim.
e outros prêmios, né, para além daquele dinheiro que deve ser sorteado aqui em Mossoró a cada 2 meses, R$25 mil. E vamos aguardar, eu torço para que seja um programa que se sustente, um fundo foi criado, né, o prefeito disse em entrevista, e a gente torce para que dê certo aí esta iniciativa. Professor Emanuel Nunes, a gente esperou e discutiu muito nos últimos 4 anos e não saiu. Será que nestes próximos 4 anos a reforma tributária sai? É esse o grande desafio. Para ver, a gente tratou aqui de reforma de previdência, né, a reforma trabalhista, e sempre se colocou, eu acho que há uma unanimidade dos economistas, né, dos profissionais da área, de que a reforma que mexe, né, com privilégios e que pode minimamente reduzir a desigualdade no país é a tributária. Não era a previdenciária, não era a trabalhista, não era a administrativa, é a tributária. E é tão necessária que chega a ser também difícil mexer, né? Esse até a gente colocou, né, há pouco sobre até o arcabouço fiscal, né, que o Haddad está tentando, né, passar, basicamente tentando equilibrar as contas, fazer com que o governo não gaste mais do que arrecade, para criar pelo menos criar um ambiente de confiança, né, e de estabilidade, de confiança na questão dos investidores. Nós temos, Carol, uma estrutura tributária no Brasil que é uma das mais cruéis do mundo, né? Da maneira que nós temos uma taxa de juros de 13,7%, que é algo absurdo. Você vê a taxa de juros americana está mexendo com a queda da Bolsa de Valores agora, que a Bolsa caiu, justamente dentro de um foco, o pessoal tentando ver a mudança no Fed, o Federal Reserve americano está mexendo de 4,75 a taxa de juros americana, 4,75, que já é alta, para 5. Isso mexeu com os mercados a ponto de fazer a Bolsa cair aqui. Não foi a queda de combustível, não foi a questão dos combustíveis, é uma visão que as pessoas estão tendo, olhando o movimento americano, do Federal Reserve, para que aqui se contemple também uma ação econômica. Aqui nós temos uma lógica fiscal. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais a classe média e os pobres pagam impostos no mundo. Isso é absurdo. E é o país no mundo onde os mais ricos, quando eu falo os mais ricos, não é, eu falo o 1% mais rico, eles passam a não pagar impostos e são rentistas, né? O brasileiro, a gente tem uma característica, nós não somos uma nação capitalista moderna, nós temos ainda uma lógica muito forte patrimonial rentista. E o rentismo aqui, ele é remunerado por taxa de juros das mais altas do mundo, como a 13,75, pago pelos impostos dos mais pobres da classe média. Então, há uma engrenagem que ao longo do tempo ela vem se reproduzindo e se mantendo, que mantém os ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobre. A ideia de mexer na lógica, na estrutura tributária, na arquitetura tributária, é tentar reduzir a desigualdade fruto dessa anomalia da estrutura tributária brasileira que nós temos. E aí são pontos, né, que são cruciais mexer, né, como qualquer mecanismo que mexa com distribuição de renda. Isso é um ponto que o salário mínimo é um dos pontos que o governo coloca como aumentando, dando mais acesso a bens às pessoas, ao maior número de pessoas possível, cria uma dinâmica econômica de acesso a bens que aumenta a produção, aumenta o emprego, aumenta a renda, cria um círculo virtuoso. Ao contrário, você mantém um ciclo vicioso quando mantém essas regras que passa a ser uma lógica do Robin Hood às avessas, tirando mais dos pobres e mandando sempre para os que têm mais. E quando eu falo ricos como o João Paulo Lema, das Americanas, como o Sicupira também. Não é a como... classe média que se acha rica, não. Não, isso aí não.
Eu falo ricos, aqueles os bilionários brasileiros que são rentistas. Né? Nós temos uma característica de uma cultura rentista, não capitalista. O capitalista, ele coloca o risco, ele não é avesso ao risco, ele vive em função do risco. O nosso magnata brasileiro, ele é avesso ao risco, ele repassa o risco para o Estado, para o consumidor, menos para ele. Então, a lógica tributária, ela precisa ser feita. Tem vários pontos que a gente poderia até tratar aqui, talvez até em outro momento mais amplamente, mas que são necessários mexer. Só que mexendo, como eu disse, se tira de um canto para outro, automaticamente tem que repor, ou alguém vai ficar insatisfeito se perdeu. O que tem de riqueza no mundo, no país, é constante. Se alguém ficou mais rico em algum lugar, alguém ficou mais pobre no outro. É a mesma coisa, se o Von Nuve ou você tirar na Mega Sena, você fica rico de uma hora para outra, mas milhões de brasileiros ficaram mais pobres, R$2, 5, 10, 15, que chegaram a jogar. Então, a lógica chega a ser essa, a lógica tributária, a estrutura tributária também é dessa maneira. Se você tenta criar uma lógica que favoreça uma classe média e mais pobre, vai ter que retirar dos ricos. E o grande ponto, né, que é discutido, que o presidente Lula coloca, e está no marco fiscal, é colocar o pobre no imposto de renda, aliás, o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O imposto de renda talvez seja o ponto da reforma fiscal mais importante que se tenha mais de imediato. Atualizar a tabela do imposto de renda e fazer com que o rico, com os dividendos, pague imposto, porque o Brasil é o único país do mundo que eu saiba que não é cobrado imposto de renda dos dividendos, né? Ou seja, da remuneração, da divisão dos lucros, né, dos empresários, dos mais ricos. Né? Será que vai ser possível se implementar isto? Isso é uma briga que países mais desenvolvidos cobram. A Inglaterra cobra, a Alemanha cobra, os Estados Unidos cobram. Mas aqui, como nós temos uma cultura histórica de mais de 500 anos assim, isso não é simples. Eu acho que isso deve ser colocado em pauta de discussão. E eu acredito que se o Brasil passar a cobrar imposto dos dividendos, é quando o presidente coloca o rico no imposto de renda, eu acredito que pode haver o início de um processo de redução da desigualdade no país. Porque isso aí vai ser canalizado para outros setores ou para outras áreas carentes que pode minimamente reduzir a aflição ou o lado prejudicado dos mais pobres da classe média. A gente tem aqui um monte de professor falando sobre a questão da greve. Lúcia Mello, professora em greve, que diz que reformar a escola sem valorização do professor e dialogar sem proposta não adianta nada. A gente tem também o retorno das aulas depende exclusivamente do prefeito, é a Sueleide Alves, professora que está em greve. Tem mais gente que não se identificou, que eu não vou fazer pergunta, porque estamos já com pouco tempo. A gente tem um professor aqui, o Sérgio Salles, ele diz: minha pergunta ao professor, qual a perspectiva para a melhora da situação econômica no Brasil em 2023? Nós temos ainda um quadro muito complexo, né, que é um tripé que geralmente a gente coloca como desafiador. Desemprego alto, inflação alta e taxa de juros alta. Essa combinação, para tentar mexer nisso daí, é algo complicado, mas é o que há de necessidade para fazer o país crescer. Gerar emprego é fazer a economia crescer. É aumentando, né, a questão do PIB que faz com que aumente também a loja de distribuição. Fazendo o país crescer e mexendo também no arcabouço fiscal. Esse é um dos pontos centrais e eu não vejo ainda, isso é algo que eu gostaria muito de colocar, como economista, como cidadão, uma perspectiva mais positiva, mas nós ainda temos um cenário muito complicado, ainda muito desanimador em relação a esses 3 pontos. O emprego, ele voltou, ele começa a reagir, mas ainda é naquela parte marginal dos empregos mais frágeis, de menor qualificação, de menor remuneração, até mesmo qualificação
recebendo uma remuneração menor do que recebia antes, sendo a mesma qualificação. Então, é algo ainda muito incipiente que precisa ser revisto, mas só com crescimento econômico e mexendo na questão fiscal e na questão tributária para o país crescer. Essa responde também a pergunta do Bento Carlos. Mandar um alô também para a Graça do Nova Betânia. Lê o comentário do José de Freitas. Os políticos nas campanhas eleitorais prometem geração de emprego. Quando eleitos impõem alto aumento de IPTU e desestimula a indústria na construção, gerando desemprego também no setor. José de Freitas, obrigada pela sua participação. Exatamente isso. Professor Emanuel Nunes, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol, Vonúvio, né? Um prazer sempre estar aqui, tá? Seja sempre bem-vindo, professor. Você de casa, boa noite, bom final de semana, bom descanso. Até segunda. Ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Até lá.